Olá, eu quero cumprimentar todos com a paz do Senhor e nesse dia, esse domingo, dia de Escola Bíblica Dominical, nós estamos aqui nesta manhã para transmitir mais uma vez a nossa lição da Escola Bíblica Dominical da Igreja Assembleia de Deus do Jardim Pitaluga, com o nosso pastor Sandoval de Abreu e a missionária Almerinda, que está na liderança desta igreja. Então, nesta manhã, na lição 6, na nossa lição, nós estaremos estudando, continuando a lição do livro de Salmo, a lição sobre o livro de Salmo, e nós estaremos estudando sobre apresentando ao Senhor os nossos questionamentos. E o salmo base para essa lição é o salmo de número 73, o salmo de Asaf. Então Asaf vai escrever o salmo 73 em um momento de indignação, O Asaf talvez estava passando por um período de extrema necessidade, e quando ele observa ao seu redor, ele percebe que as pessoas que não tinham tanta preocupação com a santidade, com a devoção ao Senhor, estavam passando uma vida tranquila, uma vida sossegada, e ele vai fazer esse questionamento ao Senhor, a ele mesmo, ele perguntando: qual o valor, qual o significado de eu buscar a santidade? Por que as pessoas que não buscam o Senhor, que não se preocupam em estar dia a dia, cada dia na presença do Senhor, tem vida tranquila e vive de uma forma afortunada? Então, vamos fazer a leitura aqui do Salmo 73, para nós começarmos a estudar esse salmo, que diz o seguinte: com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os puros de coração. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os meus pés. Pouco faltou para que se desviasse os meus passos. Pois eu tive inveja dos arrogantes, ao ver a prosperidade dos perversos. Para eles não há preocupação, seu corpo é sadio e nédio. Não partiram das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros homens. Daí as soberbas que o cinge como colar e a violência que o envolve como manto. Os olhos saltam-lhe de gordura, do coração brotam fantasia, motejam e falam maliciosamente. Da opressão fala com altivez. Contra o céu desandam a boca e sua língua percorre a terra. Por isso, o seu povo se volta para ele, e os que têm fome de que bebe os largos solvos, e diz: como sabe Deus? Acaso há conhecimento no Altíssimo? Eis que são estes os ímpios, e sempre tranquilos, aumentam as suas riquezas. Com efeito, inutilmente conservei puro o meu coração e lavei as mãos na inocência, pois de contínuo sou afligido, a cada manhã castigado. Se eu pensara em falar tais palavras, já teria traído a geração dos teus filhos. Em só refletir para compreender isso, achei muito pesado a tarefa para mim. Até que entrei no santuário de Deus e atinei ao fim deles. Tu certamente os pões em lugares escorregadios, os fazem cair em destruição. Como ficam de súbito assolados, totalmente aniquilados de terror. Como sonho, quando se acorda, assim, ó Senhor, o despertares, desprezarás a imagem deles. Quando o coração me amargou e as entranhas se me comoveram, eu estava embrutecido e ignorante, era como irracional a sua presença. Todavia, estou sempre contigo.
Tu me seguras pela mão direita, tu me guias com o teu conselho e depois me recebe na tua glória. Quem mais tenho eu no céu, senão a ti? Não há outro em quem eu me compraze na terra. Ainda que a minha carne e o meu coração desfalece, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Os que afastam de ti, eis que perecem, tu destrói todos os que são infiéis para contigo. Quanto a mim, bom é estar junto a Deus no Senhor. Deus põe o meu refúgio para proclamar os teus feitos. Amém. Esse é o Salmo 73, o Salmo de Asaf. Então nós iremos ver, entender o conflito existencial, que existia no interior, no âmago da alma de Asaf. Então esse conflito existencial, por mais que nós também na atualidade nós temos esse conflito, essas questões que nós perguntamos o tempo todo, Senhor, eu busco ser fiel ao Senhor, eu vou na igreja, eu oro, eu consagro a minha vida, eu faço campanhas, eu busco desenvolver uma vida íntegra de santidade. Então eu faço todo o meu esforço possível para mim estar na tua presença, e mesmo assim a minha vida é muito difícil. Às vezes você tem problemas de questão de saúde, de desemprego, de problemas na sua família, e você se questiona o tempo todo: como que se eu busco a Deus o tempo todo e a minha vizinha, o meu vizinho, pessoas que eu conheço, não está nem aí para Deus, e a vida deles é uma tranquilidade só. Só que o salmista, no início do salmo, no versículo 1, ele vai fazer uma afirmação interessante. Ele vai dizer: bom é Deus para com Israel e para com os limpos de coração. Então, o que o salmista está dizendo? Na sua primeira reflexão, que Deus, em qualquer situação, Ele nunca vai desamparar os seus, Então, quando ele diz verdadeiramente bom é Deus, o apóstolo Pedro exortou, na sua carta em 1 Pedro capítulo 1, ou capítulo 2, verso 3, ele vai dizer: Deus, o Senhor, é benigno. Então, nós não podemos, em todos os nossos questionamentos, em todas as nossas divagações, das contradições que a vida nos propõe, nós não podemos esquecer que o Senhor é bom, a sua benignidade dura para sempre. Então essa certeza, ela tem que percorrer, ela tem que ser o direcionamento da nossa vida. Quando o Senhor Jesus estava na terra e ele foi questionado, ou foi indagado pelo aquele jovem rico, ele falou assim: bom mestre. O Senhor Jesus disse: bom é só um, que é Deus. Então a maior demonstração da bondade de Deus foi enviar ao mundo o seu Filho. Observe que quando o homem peca e ele sai da presença do Senhor, ele deixa de ter uma comunhão com Deus e passa a viver de forma dissoluta. Ele não está nem aí para Deus. E Deus, que não foi a parte que causou prejuízo na vida do homem, ele vai correr, ele vai ir atrás do homem para reconciliar esse homem consigo. Então ele vai enviar seu Filho amado, Jesus, para morrer na cruz do Calvário, para reconciliar esse homem consigo. Olha só, maior expressão de bondade, de amor, de interesse pelo homem do que este. Qual é?
a ponto de o próprio Senhor Jesus, no capítulo 3, no verso 16 do Evangelho de João, está escrito, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Qual foi a maneira que Deus amou o mundo? A maneira de dar o seu Filho unigênito para morrer para a salvação dos homens. Então essa bondade de Deus, ela tem que ser o norteador, aquilo que vai nos direcionar o tempo todo. Não é porque acontecem coisas que nós julgamos ruim para nós que o Senhor é ruim, que Ele deixou de nos amar. Então o que o salmista está dizendo aqui no Salmo 73, Asaf, ele diz o seguinte: olha, antes de eu começar a reclamar, antes de eu começar a fazer os meus questionamentos, eu tenho uma certeza. Eu vou questionar, eu vou colocar tudo isso em questionamento, os meus pontos de vista. Só que eu tenho certeza, o Senhor é bom. Independente da minha situação e dos meus questionamentos. Eu posso questionar? Seria bom que não. Só que se eu questionar, eu tenho que ter essa certeza. Amém? Então o salmista ressalta que um dos atributos morais de Deus, né, quando nós vamos estudar teologia, em qualquer curso básico, mais básico que seja, uma das matérias primordiais ou básicas da teologia são, né, os atributos morais de Deus, né, bondade, justiça, né, e esses atributos não podem fugir de Deus. Por exemplo, Deus não pode ser injusto. Não é que Ele é proibido de ser injusto, ou não é que Deus seja proibido de ser mau. É que o atributo dele é este. Então não tem o atributo dele sendo bom, ser bondade ou ser justiça, não tem como ele ser o contrário. Então, quando o salmista diz que o Senhor é bom, ele está referindo-se ao atributo essencial de Deus, que é a bondade. Não tem como Deus fugir desse atributo, porque isso faz parte da atribuição, e são os atributos morais de Deus. A bondade é o princípio eterno da natureza de Deus e o leva a comunicar a sua própria vida e bênção aos que são semelhantes a Ele, ao caráter moral. Bondade, portanto, é quase idêntica ao amor da complacência. Então, nós temos que ter em mente que o Senhor, Ele não tem como Ele ser mau, aquele Deus que vai castigar porque Ele está achando interessante os seus filhos gemer de dor. A bondade é um dos atributos de Deus. Amém? Então, uma outra parte que nós vamos ver no Salmo 73 é ele sendo tentado. O salmista, ele vai ter uma tentação ali, né? Ele vai refletir, depois de ele refletir sobre a bondade de Deus, ele vai dizer que os pés dele quase se desviaram, né? No verso 2, ele vai dizer: quanto a mim, os meus pés quase se desviaram. Pouco faltou para que desviasse os meus passos. Então, o que o salmista está confessando? Ele falou assim: rapaz, eu estava numa situação em que faltou um pouquinho para me cair. Então, não é que eu não possa ter as minhas fragilidades, é que nas minhas fragilidades eu tenho que saber até onde eu posso ir. Então o salmista está dizendo: olha, faltou pouquinho para mim se desviar, né? Às vezes a nossa fé, ela não é aquela coisa exuberante
que vá fazer coisas extravagantes. Mas se você ter, o próprio Jesus diz, ó, se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, você vai fazer coisas incríveis. Então você não precisa ser aquele super crente, você precisa ser um crente que a todo momento, em qualquer instante, em qualquer situação, qualquer coisa que venha abater sobre você, você tem que ter firme no seu coração, a certeza no seu coração de que o Senhor é bom e que a sua misericórdia é eterna. Então essa confiança de que você vá até um certo ponto e chegar e você saber que o Senhor está contigo, é que vai te sustentar. Às vezes nós queremos, por exemplo, uma coisa extraordinária, o mar se abrir, né? O cego ver, os coxos sair pulando, para eu poder acreditar. E às vezes nós queremos um fogo muito grande, sendo que às vezes uma brasa acesa, ela permanece acesa a noite toda, com fogo pequeno. E um fogo muito grande, ele vai durar poucos minutos e vai se apagar. É o chamado fogo de palha. Nós precisamos ter uma constância, uma certeza, saber que no outro dia você permanece fiel. Vem as tempestades, você permanece fiel. A dificuldade quase te derruba, mas você permanece fiel. É o que o salmista está dizendo, olha. Vem tanta coisa sobre a minha vida que eu quase me desesperei, eu quase caí, os meus pés quase se desviaram. Mas o que é mais importante é que eu não desviei, né? Quase cedeu aos encantos da tentação. A tentação, ela serve para desviar a nossa atenção, né? É como se o desaneio do coração da mente tivesse provocado um abalo na confiança, né? É necessário guardar o nosso coração e nossa mente. Propostas são apresentadas todos os dias, com a única finalidade de desviar o ser humano do caminho do Senhor e induzi-lo ao pecado. Adão e Eva sucumbiram diante da tentação da serpente, mas Cristo resistiu à tentação promovida pelo diabo. Observe que quando é que uma ação, uma decisão minha, ela vai ser uma coisa enviada pelo nosso adversário? Ou em outras palavras, quando é que eu vou fazer uma coisa e sei que essa coisa é um pecado contra Deus ou não? Muita gente pergunta, fazer isso é pecado, fazer isso? A resposta é o seguinte: isto vai te aproximar de Deus ou vai te distanciar de Deus? O apóstolo Paulo, ele escreveu e colocou uma lista de atitude do cristão, e ele chega à seguinte conclusão: se isto te edificar, então pensai nela. O que o apóstolo Paulo está dizendo? As coisas que vai te edificar são as coisas que você deve fazer e você deve pensar. Então, Adão e Eva estavam numa vida tranquila no jardim do Éden. Eles não estavam passando por dificuldades, mas porém vem uma proposta, uma tentação, e eles cedem à tentação. Então, uma das piores, talvez sim, uma fase da vida mais perigosa da vida das pessoas é quando está tudo tranquilo. Estando tudo tranquilo, pode ter certeza que a tempestade virá, que a tentação virá. A inveja.
O salmista também declara que foi tomado por inveja ao ver a prosperidade dos ímpios. Talvez o salmista estava na sua casa com dificuldade e ele orava todo dia, levantava de manhã, ia para a igreja, orava e consagrava a sua vida e tal. E quando ele ia fazer alguma coisa, o seu almoço, não tinha comida. Ele via o vizinho que não estava nem aí para Deus, e ele diz no Salmo que eles eram gordos, bonitos, saudáveis, não tinha preocupação nenhuma, acordava a hora que queria. E ele falou assim: rapaz, eu acho que a minha consagração está sendo em vão, eu servir a Deus está sendo em vão. Então o salmista, ele teve, quando ele vai analisar essa circunstância, a sua fé estava começando a ser abalada. Asaf olhou para os ornamentos externos da riqueza, da saúde, olhou para o fato dos ímpios não sofrer a sua morte. Então ele teve inveja. Então esse terrível sentimento está presente no cotidiano da igreja desde a antiguidade. Na igreja de Corinto havia sérios problemas com referência a isso, 1 Coríntios 3:3. A inveja pode levar à prática de diversas atrocidades, As pessoas às vezes matam, cometem crimes perversos por conta de inveja. Então nós temos que ter o cuidado de confiar em Deus e buscar que isto seja o nosso direcionamento, e nesse direcionamento eu saber que o que acontece ao meu redor não pode causar esse sentimento perverso em minha vida. Um espírito de cura constituído de amor e mansidão, de uma disposição sincera, amistosa e alegre, é a vida da carne, é a vida, E contribui para uma boa constituição do corpo. Um espírito irritadíssimo, invejoso, descontente, é a própria punição. Então, às vezes nós queremos ter uma vida tranquila, só que nós mesmos é que provocamos isso. Então, quando eu estou com inveja, eu não estou bem. Até a minha própria saúde mental e física, ela vai ser abalada, porque eu vou querer viver o que o outro está vivendo. E isso vai me prejudicar. Então nós temos que, como o salmista, ele passa por todos esses problemas, ele reconhece a grandiosidade de Deus, a bondade de Deus, ele resiste à tentação, ele quase vai se desviar, e ele tem um sentimento de inveja também da vida dos ímpios. Bom, isso foi um caminho de descida, Vamos colocar assim, foi um caminho de decadência. Então ele sai da confiança extrema em Deus, ele vai quase se desviar e vai descer a ponto de ter o sentimento de inveja. Aí ele vai resolver esses problemas. Ele vai dizer que ele foi para a igreja, entrou na casa de Deus, e quando ele entra na casa de Deus, ele começa a resolver todos esses problemas. Então nós vamos aqui na nossa lição, no item 2 da nossa revista, da nossa lição, vencendo o sentimento de inveja. Como foi que ele começou a vencer o sentimento de inveja? Ele vai dizer: até que entrei no santuário, na casa de Deus. Quer dizer, ele entrou na presença de Deus. Quando ele entra na presença de Deus, ele começa a entender como é a sua vida e como é a vida dos ímpios. Então o salmista estava perturbado até que entrou no santuário. Então do verso 16 ao 17 ele vai rematar essa expressão. Então ocorre, aí vai acontecer uma mudança radical
no pensamento e na sua vida, né? Então ele neste momento ele entra na presença de Deus, ele deixa de focar os seus olhos na suposta prosperidade dos ímpios e foca os olhos em Deus. Então não é que ele não tinha problema aqui, não é que ele tinha um problema e quando ele entrou na casa de Deus ele deixou de ter o problema. Não é que os ricos eram prósperos e não é que os ímpios eram prósperos e o justo eram pobres. Quando ele entra na casa de Deus, inverte. Não foi nada disso que aconteceu. É que quando ele entra na presença de Deus, a sua visão, o foco da sua observação muda. Ele deixa de olhar para os ímpios e começa a olhar para Deus. Então ele vai entender, quando ele começa a olhar para Deus, ele começa a entender quais são as nuances da vida dos ímpios e do justo. As observações anteriores do salmista vai se lembrar ou se lembram a postura do que esperam de Deus somente benefícios materiais. Então, esse salmo de Davi, ele é tão atual, né? Daquelas pessoas que só buscam a Deus por questões materiais, por questões financeiras, por questões dessa vida terrena. O apóstolo Paulo diz que se ele esperasse as coisas, se a esperança dele estivesse postas nas coisas terrenas, ele era o homem mais miserável. E o que nós vimos na atualidade? É as pessoas buscando a Deus com um fim específico. Quais são? Saúde da família, questão econômica, financeira, questão social. Então são pessoas que buscam a Deus justamente uma coisa muito específica, como se fosse um service de bênção. Você vai lá e pega o que você quer, o que te agrada e vai embora. Quando a coisa apertar de novo, você volta lá no aparador e pega aquilo que te interessa. E Deus não quer isso para nós. E os salmistas estavam mais ou menos com isso. Por que ele é próspero e eu não sou, sendo que eu consagro a minha vida? Então o salmista estava com seus olhos focados nas coisas terrenas, nas coisas materiais, nas coisas econômicas. Então quando ele entra na casa de Deus, ele percebe, não, o norte da minha vida, o que tem que interessar as pessoas não são somente as coisas materiais, são coisas muito mais elevadas do que isso. Então, após entrar no santuário, percebeu que o relacionamento com Deus vai muito além disso. Qual é o interesse que eu tenho por Deus? Eu tenho interesse, vamos imaginar que Deus, né, um pai terreno. Qual é o interesse de um filho nos bens do pai ou no próprio pai com tudo que ele tem? Às vezes nós queremos, né, ter uma bênção específica, porque naquele momento aquela bênção atende ao meu ego, mas eu não quero compromisso com o Deus Pai. Às vezes eu não quero relacionamento, às vezes eu não quero conversar com o Pai, eu quero só o que Ele pode me dar. E o Senhor Deus, Ele quer relacionamento, Ele quer conversar, Ele quer tempo, Ele quer te colocar no colo, Ele quer te abraçar, Ele quer que você esteja perto dEle. E nós, às vezes, nós não queremos isso. Nós só queremos bênção. E o salmista está dizendo, eu também tive esse problema. Só queria as bênçãos. Só que quando ele diz, quando eu entro no santuário, isso quer dizer, quando eu busco a presença de Deus, quando eu percebo que o calor do abraço do Pai, que o amor dele expresso pela sua presença, é muito mais importante do que o que ele pode me dar.
se o abraço dele é mais importante do que as bênçãos, por que eu vou ficar distante? Então o salmista começa a entender, olha, esses ímpios que vivem distante de Deus, esses ímpios que vivem falando coisas contra o Senhor, mas que são ricos, eles vivem na insegurança. Eles imaginam que vivem na segurança, mas eles vivem na insegurança, porque eles não têm a proteção de Deus. Eles não têm o carinho de Deus a todo momento. Então o salmista começa a entender a diferença entre estar na presença de Deus, ter a proteção de Deus, e ter o que Deus pode dar. O sábio Salomão escreveu e disse que o sol nasce para o justo e para os injustos. Deus não vai, tem bênçãos de Deus que elas não são específicas para os que o buscam, elas são bênçãos para todas as pessoas. Chuva, sol, o ar, né? É comum. Às vezes você tem uma pequena roça e se faz a sua plantação de mandioca, de qualquer coisa, vai vir a chuva e vai regar a sua roça. Só que o seu vizinho que tem uma grande fazenda de soja, quem vai regar a lavoura dele também vai ser a chuva. Então nós temos que entender que ter as bênçãos de Deus não é mais importante e nunca foi mais importante do que ter Deus. É o que o salmista vai compreender quando ele entra na presença de Deus. Então aprendemos que Deus não deve ser tratado como um objeto, como um serviçal que pode te conceder coisas, ou como um banco que você tem necessidade, vai ali no banco e pega o que você precisa. Deus não está a serviço do homem. Deus não é obrigado a te abençoar do jeito que você quer. Deus é Deus, Ele é maioral, Ele é o que rege, Ele é o que vai direcionar a sua vida. E nunca esqueça de uma coisa: tudo que Deus fizer para você é para o seu próprio bem, porque Ele é bom. Então, uma outra atitude do salmista, que foi ao entrar, a primeira foi ao entrar no santuário, a segunda vai ser permitir ser restaurado por Deus. Então, ao entrar no santuário, reconheceu que precisava de um conserto. E ele falou assim: olha, eu tenho problemas. O salmista estava passando por uma crise existencial, uma crise de fé muito forte, a ponto de questionar a necessidade de manter-se justo, santo. Ele vai fazer o seguinte questionamento: está compensando eu orar? Está compensando eu buscar a Deus? Está compensando eu ser crente? Qual a necessidade disso? Qual a necessidade de ficar me matando com jejum e oração? Qual a necessidade de eu ser sempre justo com minhas palavras, com minhas decisões, com minhas ações? E esse questionamento é mais moderno do que nunca. Muitas pessoas questionam por que você tem que ser honesto, sendo que a pessoa, que o seu vizinho que não é honesto vive melhor do que você. Por que eu tenho que falar a verdade, sendo que às vezes uma mentira resolve o meu problema aparente? Então esse questionamento é moderno. Pessoas as fazem o tempo todo. E o salmista também teve essa crise. Eu estou orando o tempo todo, eu estou consagrando, eu estou buscando a Deus, e a minha vida continua difícil. E o meu vizinho que não ora, que não consagra, que não trabalha, eu não sei nem como que
faz festa todo dia, porque ele não trabalha, eu vejo ele o tempo todo tranquilo. Então o salmista diz, eu acho que não está valendo de nada a minha santificação. Então ele percebe que ele tem esse problema e ele se deixa ser restaurado por Deus. Então qual era a necessidade? É fazer como fez, né, o profeta. Reaviva, Senhor, a tua obra. Quer dizer, reavivar é tornar mais vivo o que já está vivo. Não morreu, não está morto. Porque o salmista confessou, os meus pés quase se desviaram. Então, quer dizer, ele não se desviou. Ele ainda estava na presença de Deus, mas com uma crise de fé. Então nós temos que entender que em momentos difíceis, nós temos que buscar Deus, e muito mais do que buscar, é deixar Deus fazer a obra que Ele quer fazer em nossa vida. Nós vemos isso com os apóstolos, com Jesus. Em momentos de dificuldades, Jesus, ele vai fazer uma obra na vida dos apóstolos. Jesus, naquele momento de dificuldade para todo mundo, ele pega a bacia e vai lavar os pés dos apóstolos. Pedro fala assim, não, Senhor, você não vai fazer isso não. O Senhor é mestre, eu sou o discípulo, então eu que tenho que lavar os seus pés. Jesus fala assim, Pedro, se eu não lavar os seus pés, você não tem parte comigo. Apóstolo Pedro, Senhor, então se for assim, o Senhor pode lavar o meu corpo todo. Então, não é suficiente entrar no santuário, tem que entrar no santuário e deixar Deus fazer a obra na sua vida. Eu tenho um testemunho de um amigo que antes dele ser crente, todas as vezes que ele ia na igreja, ele ia armado, na defensiva o tempo todo. Aí um dia uma amiga nossa em comum falou para ele, olha, quando você for na igreja, você tem que ir desarmado. O que ela queria dizer? Deixa Deus falar o seu coração, deixa Deus fazer a obra que Ele quer fazer em sua obra, em seu coração. Porque Ele diz, o Senhor Jesus diz, olha, eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu vou entrar. Se não abrir, não tem jeito, porque ele não vai fazer aquilo que você não quer que ele faça. Então o salmista, o que ele fez? Ele entrou no santuário e deixou Deus realizar a obra que precisava ser realizada. Amém? E o outro percebeu que a prosperidade dos ímpios é temporária. Vai passar. Então, somente quando eu tenho uma comunhão com Deus, quando eu estou na presença de Deus, quando eu entendo o projeto de Deus na minha vida, quando eu compreendo toda a obra de Deus que Ele tem na minha vida e com todas as pessoas, é que eu compreendo que a segurança do mundo, ela é falível. Ela não resolve os problemas. A segurança do mundo é temporária. Então o salmista vai compreender. A prosperidade dos ímpios é temporária. Então Asaf percebeu que a prosperidade dos ímpios não dá essa segurança que ele antes achava. Então a posição, a soberba, as riquezas ocupadas pelos ímpios são precárias e elas não subsistem à ação de Deus. Então na Bíblia nós temos diversos relatos de pessoas que se sentiram poderosas, independentes de Deus e caíram em ruínas, como por exemplo o rei
Nabucodonosor. E tantos outros exemplos, né? Isso, pessoas na modernidade, você vê pessoas que parecem que têm toda a segurança do mundo, de repente ela cai no ostracismo, você não vê falar mais dela, a pessoa sumiu e não vê. Então o que mais importa? O que mais importa na nossa vida não são os bens materiais, não são as riquezas deste mundo. O que mais importa na nossa vida é estar na presença de Deus. Estando na presença de Deus, estando com Ele, nós teremos tudo o que nós precisamos. Amém? No item 3, né, clamando em meio à angústia, nós vamos perceber que ele vai ter algumas súplicas, né? Então ele no primeiro versículo, Asaf relata o estado de angústia, a ação de buscar o Senhor. A aflição era tamanha que o salmista se recusa a ser consolado, né? Duas lições que aprendemos na presente passagem. A angústia pode atingir qualquer ser humano, ninguém está livre, né, imune a dores da alma. Então, às vezes, nós achamos que pessoas de um certo status social não têm tristeza, não têm angústia, não têm solidão. Isto é um engano, né? Então, é fato que as pessoas tendem a se solidarizar com as enfermidades do corpo, mas poucos compreendem as doenças da alma. Por exemplo, né, nessa afirmação que o nosso julgamento ele é muito da aparência, né? Então você vê uma pessoa coxa, né, aleijada de um membro inferior, sentado na calçada pedindo esmola. As pessoas geralmente elas dão esmola para essa pessoa porque elas se solidarizam com a situação daquela pessoa. Só que uma pessoa saudável fisicamente, estiver sentada na calçada e muito triste, com depressão, com qualquer doença da alma, e pedir alguma ajuda, dificilmente as pessoas vão ajudar, porque nós somos movidos pela aparência. Então, nós não podemos julgar que as pessoas pelo seu status aparente. Às vezes a pessoa tem uma posição social muito boa, uma economia muito boa, só que ela está passando por dificuldade. Então, é nesses momentos que nós temos que entender que a solidão, que a aflição, que a angústia vai abater qualquer pessoa. Não é porque eu oro muito, não é porque eu sou um crente, que eu busco a Deus e que tudo dá certo na minha vida, que um dia eu não vou passar por dificuldade, por angústia. O dia mal vai chegar. Vai chegar um dia na nossa vida que, se nós não dermos um grito, nós não buscar a Deus, falar assim: Senhor, socorre-nos, me ajude, eu vou sucumbir. Então o salmista ele vai dizer exatamente isso: Senhor, eu não estou suportando mais, me ajude. E o 2, né, o primeiro é: a angústia pode atingir qualquer ser humano, e 2, nunca deixemos de apresentar nossas aflições ao Senhor. Então, aonde é que eu devo colocar todas as minhas dificuldades, as minhas angústias? Diante do trono do Senhor, na presença do Senhor. É ali o lugar certo para eu fazer os meus questionamentos. O salmista, ele ficou questionando, eu não sei com quem, mas enquanto ele não entrou na presença do Senhor, os seus questionamentos não tiveram respostas. Amém? E quais são os sintomas da aflição, né? Da aflição, o Salmo 77 revela diversos sintomas da angústia, não querer ser consolado. O salmista relata que sua alma recusava o consolo, né? Então,
Então você vai ter dificuldades até para ser consolado. Nós vai ser sentido rejeitado por Deus. Ausências de palavras, a pessoa não tem o que falar, ela não tem mais o que dizer. Então isso são sintomas da aflição que a pessoa está sentindo, certo? Então o Senhor, naquele momento vai ser só você e Deus, e nós temos esse último recurso, né, que é o Senhor, e Ele sempre vai estar conosco, porque Ele prometeu, você, olha, estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. Todo momento o Senhor está conosco. Quando parecer que tudo está perdido, o Senhor vai dizer, eu estou contigo e não abro. Amém? Mas eu cometi muitos erros, muitos pecados. O Senhor continua te amando. O Senhor continua te amando. O Senhor continua te abraçando. O Senhor continua te querendo. O Senhor nunca vai ter raiva de você. O Senhor nunca vai te excomungar. O Senhor sempre vai querer você perto dele. Você pode chegar com o seu mais terrível pecado, mas Ele vai estar contigo. Ele vai dizer, filho, eu estou contigo. E como é que nós vamos restabelecer a fé? No versículo 10 percebemos que a mudança de direção. O salmista reconhece a angústia que passava, tratava-se de uma enfermidade. E ele começa a lembrar das obras do Altíssimo. O salmista deixa de meditar na tristeza e passa a meditar no Criador. Como eu disse no início, para nós resolver o nosso problema, que nós estamos, né, a nossa dificuldade, as nossas indagações, os nossos questionamentos, é mudar o foco da nossa observação. Nós pararmos de observar o problema, as dificuldades, a suposta prosperidade dos ímpios e passar a olhar para Deus, o nosso autor e consumador da nossa fé. Quando nós mudamos o foco da nossa atenção, aí sim o Senhor vai dar as respostas para que nós tanto precisamos. Amém? Então, mesmo sendo discípulo de Jesus e templo do Espírito Santo, continuamos sendo vaso de barro. O que isso quer dizer? As nossas fragilidades, a nossa natureza humana, a nossa tendência para o erro, a nossa tendência para o pecado, né? A nossa velha natureza ainda está presente. Nós temos que ter essa consciência. Não é porque eu sou discípulo de Cristo, que eu sou o templo do Espírito Santo, que eu sou um super crente, uma super pessoa. Eu não vou cometer mais erro, não vou ter tristeza, eu não vou ter angústia, não vou ter questionamento. Não. A nossa velha natureza, a nossa característica de vaso de barro ainda está aqui. Somos totalmente dependentes da graça de Deus e do Senhor no enfrentamento das nossas situações que parecem querer nos sufocar. Em Cristo podemos sempre triunfar. O Senhor não nos libertou para sermos super pessoas, super crentes, super discípulos. Ele nos libertou para que fôssemos livres nele. Isso quer dizer que eu só tenho vitória se eu estiver nele. Se eu sair da presença do Senhor, eu estou fadado ao fracasso. Então as nossas dificuldades são dirimidas, são resolvidas, os nossos questionamentos só terão resposta se eu estiver nele, no santuário, na presença do Senhor. Que o Senhor abençoe a cada um dos irmãos nessa manhã, que tenha um domingo abençoado por Deus e que os nossos questionamentos sejam resolvidos, tenham resposta no santuário de Deus, na presença do Senhor. Amém? Vamos orar? Senhor nosso Deus, Pai eterno, eu te peço, Senhor, neste momento, que o Senhor estenda as tuas mãos poderosas sobre a vida de cada um dos teus filhos.
especialmente, Senhor, nos irmãos da nossa Igreja Assembleia de Deus, Senhor, do Jardim Pitaluga. Senhor, abençoando os nossos pastores, Senhor, pastor Sandoval e missionário Almirinda. Senhor, estende as suas mãos poderosas sobre cada um dos teus filhos, Senhor, nesses momentos difíceis, Senhor, de afastamento social, Senhor. Que nós possamos manter a nossa unidade em Cristo. Que a nossa união, Senhor, possa prevalecer, Senhor, em meio a essas dificuldades, Senhor. E como o salmista Asaf, nós possamos entrar no santuário, Senhor, e compreender que tudo isso não se passa de uma coisa passageira, Senhor. Nós te pedimos, Senhor, as mais ricas bênçãos sobre a vida dos teus filhos, e desde já nós te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Que o Senhor vos abençoe em nome de Jesus.